Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Vamos refletir sobre um ensino do nosso mestre e amigo Jesus. Neste momento que estamos vivendo no planeta Terra, é importante nós buscarmos o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito imortal. Nós, que aqui estamos no planeta Terra, nós precisamos do alimento para o corpo físico. Se nós não alimentarmos o nosso corpo físico, este vai perecer. Então, como é que nós vamos alimentar o nosso espírito? E talvez alguns fiquem pensando, mas o que é o alimento para o espírito? Podemos dizer que o alimento para o espírito são os ensinos de Jesus. Pela misericórdia e bondade de Deus, Jesus nos trouxe os seus ensinos através da Bíblia, do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Alcorão e outros. Estes ensinos do nosso Mestre nos dão a compreensão, nos dão o roteiro que nós precisamos seguir para nos sentirmos melhores interiormente. E essa melhora interior, ela vai acontecer através da vivência dos ensinos do nosso Mestre e amigo Jesus. E esta nossa live de hoje, nós vamos refletir sobre o ensino que está lá em São Lucas, no capítulo 16, no item 4. Jesus na casa de Zaqueu. Eu vou pedir licença para ler esta passagem do Evangelho. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus, para conhecê-lo, e não conseguia, devido à multidão, e por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicomoro para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se causei dano a alguém, seja no que for,
indenizo-o 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão. Visto que o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, no item de 1 a 10. Então vamos interpretar este ensino do nosso Mestre Jesus. Jesus, na casa de Zaqueu, não é uma parábola. Ela é uma vivência de Jesus. Ele viveu isto. Interessante que nós vamos encontrar no Evangelho, apenas uma vez é citado Zaqueu. Só para conhecimento nosso. Essa passagem do Evangelho, ela é muito rica. Ela emociona pela lucidez de Zaqueu. Ela fala profundamente ao nosso coração. Então Jesus entra em Jericó. O que era Jericó? Era um local onde se realizavam muitos negócios. Essa localidade produzia e exportava o bálsamo, que era usado para fazer perfumes, para fazer temperos. Então, essa movimentação, esse plantio, o que ele trazia para aquela localidade, né? Trazia benefícios para a localidade. E Zaqueu, ele já era rico antes de tornar-se o chefe dos publicanos, que eram aqueles que cobravam impostos. Então Zaqueu não era bem visto pelo povo. Assim como nós pagamos o imposto, nós temos que pagar o imposto, né? Mas nós não gostamos quando este imposto é abusivo. Mas Zaqueu, ele queria ver o mestre. Ele tinha o desejo, a vontade de conhecer Jesus. Zaqueu, ele tinha tudo que ele precisava material. Tudo que era material, Zaqueu tinha. Mas algo faltava para Zaqueu. Hoje, quantos de nós, na atualidade, nós temos tudo que é material, mas falta-nos algo. E aí nós ficamos ansiosos, depressivos. E aí nós temos, na atualidade, grande número de suicídios. Então falta-nos o quê? E Zaqueu também lhe faltava algo. O que nós necessitamos neste momento, na atualidade, para sentir Jesus, para compreender os ensinos de Jesus? O pensamento positivo, a prece, a boa leitura, a vibração positiva, num contexto de dor, de sofrimento, é o que vai nos manter próximos de Jesus, próximos de Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. E agora nós podemos fazer uma pergunta. A busca pelo materialismo tem nos dado a paz interior? Zaqueu estava sedento. Ele queria conhecer o Cristo. Ele ouviu falar dos ensinos de Jesus. Ele já sabia
que o mestre trazia, anunciava uma boa nova. Zaqueu estava buscando os bens espirituais. Mas Zaqueu tinha um obstáculo. Ele precisava vencer um obstáculo. Qual era o obstáculo? A sua estatura. Ele era muito baixo. Então ele usa uma estratégia. Ele sobe na árvore. O mestre está se aproximando. Agora a pergunta que nós podemos nos fazer agora. Quantos obstáculos cada um de nós que estamos aqui no planeta Terra precisamos transpor para conhecer o mestre, para chegar até o mestre? Quantos obstáculos? Mas Zaqueu venceu o obstáculo. Ele montou uma estratégia e venceu o obstáculo. E nós? O mestre está se aproximando. Zaqueu, naquele momento, ele faz um exame introspectivo para dentro, para o seu interior. Ele faz uma autorreflexão. E Jesus dirige o olhar para Zaqueu. Imaginemos nós o olhar compassivo e amoroso de Jesus para com Zaqueu. E o mestre sabia que Zaqueu era um homem que tinha os seus desafios a vencer. Mas ele não julga. Ele sabe que nós erramos por ignorância, por ignorarmos as leis de Deus. E sofremos quando transgredimos essas leis, que são as leis naturais. O homem sofre quando delas se afasta. Nós julgamos o nosso semelhante. Mas nós não conhecemos o passado, as experiências anteriores deste ser, nosso irmão. E mesmo que nós conhecêssemos, nós não teríamos o direito de julgar. Como nós julgamos como se não tivéssemos os nossos desafios para serem vencidos. Jesus não se importa se Zaqueu cobrava impostos indevidos. Para Jesus, Zaqueu é um filho de Deus que quer conhecê-lo. Dá-te pressa em descer do teu egoísmo, do teu orgulho, da tua vaidade, da nossa, né? Trabalha para conquistar o reino de Deus e não o mundo material. O mundo material, ele é necessário, porque nós precisamos de tudo que é material, mas nós precisamos com equilíbrio. Tudo que nós precisamos tem que ter equilíbrio. E vamos refletir se o que temos lá dentro do nosso guarda-roupa, a maioria de nós, se nós realmente necessitamos das roupas que estão guardadas, muitas das quais nós estamos esperando para emagrecer, para usá-las novamente. E vamos comprando, e vamos acumulando. Então, tudo precisa ter um equilíbrio. Para trabalhar na minha vinha, para ser um trabalhador, para ajudar o outro, não é necessário nós sermos um santo, nós sermos um espírito de luz. Não precisamos ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Gandhi.
Mas nós temos que ter a vontade de conhecer e praticar os ensinos de Jesus. Nós temos que estarmos dispostos à transformação para sermos melhores. Vejamos que, diante do contexto social que estamos vivendo, nós somos obrigados, por um vírus, a nos recolhermos dentro de nossos lares. E dentro de nossos lares estão os nossos maiores desafios. Mas o desafio do momento é conviver em família. É estarmos ali entre quatro paredes com os nossos amores, com os nossos desafetos. Esta família que Deus nos concedeu para que com ela nós aprendêssemos e ela conosco. Quantos nós atendemos no atendimento fraterno de mãe, pai, que dizem que não conseguem conviver, que não conseguem aguentar os seus filhos neste momento. São os desafios de cada um. São obstáculos que precisam ser vencidos, assim como Zaqueu venceu o seu. Nós só seremos melhores se este momento de distanciamento social, onde nós temos a oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de estarmos com a nossa família, se nós refletirmos sobre este momento, como estamos agindo, se nós olharmos para o nosso interior e quando voltarmos para a sociedade, nós voltarmos melhores. Nós temos um exemplo de Zaqueu também é Paulo de Tarso, quando na estrada de Damasco ele vê o Cristo, ele que vinha perseguindo os cristãos. Então o Cristo fala com Saulo e ele reflete, pensa e se torna Paulo de Tarso, um homem transformado pelo trabalho, pelo desejo de reparar o mal que causou ao seu semelhante. Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Mas Zaqueu não se culpa. Muito pelo contrário, Zaqueu parte para a ação. Ele está diante do Cristo e ele diz: dou a metade dos meus bens e se causei dano a alguém, indenizo. É a ação, é o reparo da ação. É Paulo de Tarso quando diz a Jesus: mestre, que queres que eu faça? E ele sai para o trabalho de reparação. Então, o que Zaqueu iniciou? E também Paulo de Tarso ali na estrada de Damasco? Um processo de reparação. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, nos afastamos das leis de Deus. Nós transgredimos aquelas 10 leis morais. Mas o que nós precisamos? Não nos culparmos, partirmos para o trabalho, para a ação, para nos harmonizarmos com essa lei. Esta casa recebeu hoje a salvação. Zaqueu recebeu ali o alimento espiritual. A sua alma estava sedenta de conhecimento, porque de material ele já tinha tudo. Ele estava insatisfeito com a sua vida, com tudo que a matéria lhe oferecia.
Quantos de nós estamos na situação de Zaqueu? Pensemos. Os ensinos do nosso Mestre Jesus, eles precisam ser conhecidos, meditados, sentidos, vividos. Conhece-se o homem de bem pelos esforços que ele empreende para se melhorar, para ser alguém melhor, para ser um ser humano melhor. Queridos irmãos, queridos amigos, queridos familiares, esta era a nossa mensagem para refletirmos, para pensarmos em como nós estamos agindo. Se cada um de nós, neste momento de confinamento, de distanciamento social, como nós estamos agindo? Como está a nossa reflexão interior? Que possamos sair deste distanciamento social mais humanizados. Que possamos valorizar mais a nossa família, os nossos familiares, que possamos estar mais juntos, que possamos, ao início e ao final de cada jornada diária, agradecermos a Deus e a Jesus pelas bênçãos da vida. Que o amor de Deus e de Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja.